Existe um pecado que Deus não perdoa? Uma linha que, uma vez cruzada, nos separa para sempre da graça divina? Essa pergunta tem assombrado corações sinceros ao longo dos séculos. E talvez, neste exato momento, você também esteja se perguntando se já ultrapassou esse limite invisível. A Bíblia fala sobre esse pecado em palavras que parecem, à primeira vista, fechar todas as portas. Jesus mesmo disse em Marcos capítulo 3, versículo 29, "Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu de pecado eterno." São palavras pesadas, palavras que carregam um mistério profundo, e durante toda a história da Igreja, teólogos, pastores e cristãos sinceros têm buscado compreender o que isso realmente significa. Mas antes de entrarmos no coração dessa verdade, precisamos fazer uma pausa. Precisamos respirar fundo e entender algo fundamental. Se você está preocupado com ter cometido o pecado imperdoável, isso já é um sinal de que você não o cometeu. Pense nisso. A própria preocupação revela um coração sensível ao Espírito Santo, um coração que ainda responde à voz de Deus. O pastor americano John MacArthur, estudioso respeitado das Escrituras, ensina que aqueles que realmente blasfemam contra o Espírito Santo não se preocupam com isso. Eles não têm medo, não sentem remorso. Porque esse pecado não é um ato isolado de raiva ou fraqueza. É uma rejeição consciente, deliberada e permanente da obra do Espírito Santo. Vamos voltar ao contexto em que Jesus pronunciou essas palavras. Os fariseus, líderes religiosos da época, testemunharam os milagres de Cristo. Viram cegos enxergarem, surdos ouvirem, paralíticos andarem. Viram o poder de Deus manifestado de forma inequívoca. Mas em vez de reconhecerem a obra do Espírito Santo, atribuíram esses milagres a Beelzebu, o príncipe dos demônios. Perceba a gravidade disso. Não foi ignorância, não foi dúvida momentânea, foi uma decisão deliberada de chamar de mal aquilo que era claramente bom, de chamar de satânico aquilo que era divino. Eles viram a luz e a chamaram de trevas, e fizeram isso não por falta de conhecimento, mas por dureza de coração. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, perseguiu a igreja. Ele era cúmplice na morte de Estevão. Ele prendeu cristãos. Ele blasfemou contra Cristo e ainda assim ele foi perdoado. Por quê? Porque, como ele mesmo escreveu em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, "Embora antes eu fosse blasfemador, perseguidor e insolente, foi-me concedida misericórdia, pois o fiz por ignorância, na incredulidade." A diferença está no coração. Paulo agiu na ignorância, com um coração que ainda poderia ser alcançado. Os fariseus que blasfemaram contra o Espírito Santo endureceram seus corações ao ponto de não poderem mais responder à verdade, mesmo quando ela estava diante de seus olhos. O teólogo C.S. Lewis, em seu livro O Grande Divórcio, explora essa ideia de forma poética. Ele mostra que as portas do inferno estão trancadas por dentro. Deus não força ninguém a amá-lo. Que há pessoas que, ao longo de toda uma vida, vão endurecendo seus corações, resistindo à graça, rejeitando a luz, até que chegam a um ponto em que não querem mais ser salvos. Eles preferem suas trevas à luz de Deus. Isso é diferente de pecar. Todos pecamos, todos falhamos. Até mesmo depois de conhecermos a Cristo, tropeçamos. Pedro negou Jesus 3 vezes, olhando nos olhos do Mestre. Mas Pedro chorou. Pedro se arrependeu. Pedro foi restaurado. Porque o coração de Pedro ainda estava vivo para Deus. O pecado imperdoável não é sobre um erro específico. É sobre um estado de coração. É sobre uma resistência contínua e final ao Espírito Santo. É dizer não a Deus tantas vezes que, eventualmente, Deus respeita essa escolha. É rejeitar a luz até que você não consiga mais vê-la. Pense em Faraó. Cada vez que Deus enviava uma praga sobre o Egito, Faraó endurecia seu coração. No início, era Faraó quem endureceu o próprio coração. Mas depois de tantas rejeições, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus respeitou a escolha repetida de Faraó. Deus confirmou a decisão que Faraó já havia tomado. Isso nos leva a uma verdade solene. Cada vez que dizemos não ao Espírito Santo, cada vez que resistimos à sua obra em nós, nossos corações ficam um pouco mais duros. Não de uma vez, mas gradualmente,
como uma pessoa que fica exposta ao frio por muito tempo e perde a sensibilidade nas mãos. Ela não percebe quando está acontecendo, até que chega um ponto em que não consegue mais sentir. O escritor americano A.W. Pink escreveu sobre como o pecado tem um efeito cumulativo. Cada pecado não confessado, cada resistência à verdade, cada vez que abafamos a voz da consciência, torna-se mais fácil fazer isso de novo e mais difícil voltar. Mas aqui está a boa notícia. Aqui está a luz em meio a essa reflexão pesada. Se o seu coração ainda responde a Deus, se você ainda sente remorso, se você ainda quer voltar, então você não cometeu o pecado imperdoável. A porta ainda está aberta. A graça ainda está disponível. Em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, lemos: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra-chave aqui é hoje. Não ontem, não amanhã, hoje. Enquanto você ainda pode ouvir, enquanto seu coração ainda responde, há esperança. O rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, escreveu em Provérbios capítulo 28, versículo 13: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Note que há duas partes: confessar e deixar. Não é apenas admitir o pecado, é abandoná-lo, é se voltar para Deus. E Deus está sempre pronto para receber. A parábola do filho pródigo ilustra perfeitamente isso. O filho desperdiçou tudo, viveu em pecado. Mas quando decidiu voltar, quando ainda estava longe, o pai o viu e correu ao seu encontro. O pai não esperou que ele chegasse, não fez uma lista de condições. Ele correu, ele abraçou, ele restaurou. Isso é quem Deus é. Ele não está procurando motivos para rejeitar você. Ele está procurando qualquer abertura em seu coração para trazer você de volta. Mas então, como evitamos esse caminho perigoso? Como mantemos nossos corações sensíveis ao Espírito Santo? A resposta está na prática diária da presença de Deus. Está em cultivar uma vida de intimidade com Ele. Primeiro, precisamos aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo. Ele fala através da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão com outros cristãos, através daquela voz suave que nos chama de volta quando começamos a nos desviar. Segundo, precisamos responder rapidamente quando Ele fala. Não endureça seu coração. Quando o Espírito Santo traz convicção, não ignore, não justifique, não adie. Responda, confesse, volte-se para Deus. Terceiro, cultive uma vida de arrependimento. Não o arrependimento que é apenas remorso, mas o arrependimento que é mudança de direção. Metanoia, como diziam os gregos, uma transformação da mente e do coração. O pastor brasileiro Hernandes Dias Lopes ensina que o arrependimento genuíno não é apenas sentir tristeza pelo pecado, mas odiar o pecado que entristeceu o coração de Deus. É ver o pecado como Deus o vê. É desejar a santidade não por medo do castigo, mas por amor à pureza. Quarto, permaneça em comunhão. A vida cristã não foi feita para ser vivida sozinha. Precisamos uns dos outros. Precisamos de irmãos e irmãs que nos lembrem da verdade quando começamos a esquecer, que nos chamem de volta quando começamos a nos desviar. E quinto, mantenha a esperança. Mesmo quando você falha, mesmo quando tropeça, lembre-se de que a graça de Deus é maior que todos os nossos pecados. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo escreve: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso não é licença para pecar. É a segurança de que nenhum pecado é grande demais para a graça de Deus, desde que haja arrependimento, desde que haja um coração disposto a voltar. Reflita sobre sua própria jornada. Você sente o chamado de Deus em seu coração? Você ouve sua voz? Então responda: não endureça seu coração. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Se há pecado não confessado em sua vida, este é o momento. Não porque Deus está esperando para puni-lo, mas porque Ele está esperando para libertá-lo. Não porque você precisa se tornar bom o suficiente, mas porque Ele já fez tudo na cruz para torná-lo puro. O pecado imperdoável não é sobre o tamanho do seu erro, é sobre a permanência da sua rejeição.
E enquanto houver vida, enquanto houver resposta em seu coração, há perdão disponível. Então, onde você está hoje? Você está cultivando um coração macio ou permitindo que ele endureça? Você está respondendo à voz de Deus ou resistindo a ela? Você está se aproximando da luz ou preferindo suas sombras? Estas não são perguntas para provocar medo, mas para despertar consciência, para trazer você de volta, se você tem se afastado, para fortalecer você se você está lutando, para lembrá-lo da graça infinita que está sempre disponível para aqueles que buscam, porque no fim, o pecado imperdoável não é sobre a falta de poder de Deus para perdoar, é sobre a recusa humana em aceitar esse perdão. Deus nunca tira sua oferta de graça. Somos nós que às vezes fechamos nossos corações a ela. Mas hoje, neste momento, você pode escolher diferente. Você pode abrir seu coração. Você pode responder ao chamado. Você pode voltar para casa e descobrirá que o Pai já está correndo ao seu encontro, com os braços abertos, pronto para restaurar, renovar e transformar. Porque essa é a natureza de Deus. Ele não é um juiz impaciente, esperando para condenar. Ele é um Pai amoroso esperando para abraçar. E enquanto houver fôlego em seus pulmões e sensibilidade em seu coração, há esperança, há perdão, há um novo começo. Que possamos então viver com corações sempre abertos, sempre sensíveis, sempre respondendo à voz suave do Espírito Santo. Que possamos cultivar essa intimidade diária com Deus, que mantém nossos corações macios e nossas mentes renovadas, e que possamos lembrar todos os dias que a graça é sempre maior, sempre suficiente, sempre disponível. Deixe nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está nos assistindo. Queremos orar por você e por sua família. Se há um parente próximo passando por alguma dificuldade neste momento, compartilhe conosco. A oração tem poder e juntos, como família de Deus, podemos interceder uns pelos outros. E se este vídeo tocou seu coração, se trouxe clareza sobre essa verdade tão importante, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo que pode fortalecer sua caminhada com Deus.